Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Deixa eu te perguntar, você se recorda para quem você votou para senador nas últimas eleições? Para deputado federal, para deputado estadual, ou até mesmo para vereador do seu município? Você se recorda? Você sabe o que essa pessoa está fazendo? E você sabe o quanto o trabalho dessa pessoa custa para você? Custa para o Brasil? É sobre essas coisas que vamos falar. Tenho visto que o Brasil está muito empenhado nas eleições presidenciais que virão agora em 2022. Mas, em não menos importância, nós temos que prestar atenção nas eleições para senadores e deputados. As eleições para o próximo parlamento que vamos ter no futuro e que depende muito da nossa visão, do nosso discernimento, do nosso entendimento sobre essas coisas agora, neste momento. Então seja bem-vindo, vamos falar sobre isso. Bem, embora vivamos sob um regime presidencialista, na verdade, o parlamento é fundamental para o governo do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, para o crescimento do nosso país. O presidente depende do parlamento para executar seus planos de governo. Tudo passa pelo parlamento, né? Agora estamos vivendo aí essa expectativa até mesmo do parlamento julgar as ações tanto do executivo quanto as ações do judiciário. Então veja a importância que é o parlamento para a república. E muitas vezes nós ficamos muito focados na questão de quem vamos eleger para presidente. Mas quem vamos eleger para senador? Quem vamos eleger para deputado federal? Quem vamos eleger nos nossos estados para deputados estaduais? O parlamento no Brasil, na República Brasileira, ele tem um grande peso. Ele tem uma enorme importância para que possamos nos desenvolver, para que possamos ter leis claras e essas leis serem de fato respeitadas. Mas, ao mesmo tempo, o parlamento brasileiro é muito caro para todos os brasileiros. Manter o parlamento é algo muito caro para o Brasil. Nós, brasileiros, pagamos uma enorme fortuna, um valor imenso para ter a nossa democracia, para manter o legislativo, para realizarmos nossas eleições. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Eu vou demonstrar um pouco. Eu preciso olhar aqui porque são coisas que de memória fica difícil dizer. Mas então, qual é o custo do parlamento brasileiro? É o segundo mais caro do mundo, é o segundo parlamento mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, para manter esses 513 deputados federais e os 81 senadores, precisamos pagar salários, auxílio moradia, assessores, veículos, celulares, passagens e muitos outros serviços, né, para a manutenção desses parlamentares. De acordo com uma pesquisa das Nações Unidas e da União Interparlamentar, cada parlamentar tem um custo anual de 7,4 milhões aos cofres públicos. Isso pode ser visto no site da Convergência Brasil. 7,4 milhões por parlamentar. É muito dinheiro por parlamentar. Deputados e senadores recebem um salário de 33.763, que significa apenas uma parte daquilo que eles representam como custo. Além disso, tem a cota parlamentar, que varia por região. Então, regiões assim mais longe de Brasília, como Roraima, Amapá, né, o valor é mais alto. Em regiões mais próximas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio, o valor da cota parlamentar é um pouco menor.
O que é cota parlamentar? Então ela tem uma média de mais ou menos 42 mil, vamos dizer assim, pegando as várias regiões e fazendo uma média. O que as cotas parlamentares cobrem? Então, passagens aéreas, serviços de telefonia, serviços postais, hospedagens, combustível, PTU, taxa de condomínio e muitas outras coisas, né? Saúde, um monte de coisa aí. Então, cada parlamentar, cada deputado tem uma cota de 106 mil por mês só para a contratação. Então, fora a cota parlamentar, que são aquelas despesas, os deputados ainda recebem mais 106 mil por mês para a contratação de até 25 secretários parlamentares, assessores. Mas o Senado, não há uma especificidade da quantidade de assessores. E o Senado, ele gastou no ano de 2019 cerca de 32 milhões de reais por mês só com assessores. Além desses custos, tem o custo da eleição de um parlamentar. Então, além de todos esses gastos, tem um custo da eleição do parlamentar, porque também tem isso. É o povo que paga a eleição. Então, veja bem, você tem um candidato que você diz, jamais votaria neste candidato, jamais ajudaria na campanha deste candidato, mas na verdade você ajuda sim. Todos nós ajudamos nas eleições de todos os candidatos. Mesmo que você tenha uma definição por um perfil político, você também está ajudando a oposição desse perfil político. Todos nós pagamos para que tenhamos eleições. Primeiro nós pagamos uma coisa que só existe no Brasil. Só no Brasil existe uma parte da justiça, uma parte do poder judiciário que cuida somente de eleições. Só no Brasil tem isso, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos que manter este Tribunal Superior Eleitoral que cuida das eleições no Brasil. A manutenção deste tribunal, só em 2020, custou mais de 9 bilhões de reais em 2020. E 60% desse valor foi gasto só com salários. Imagine o valor desses salários. 60% desses 9 bilhões foram só com salários. Segundo o jornal A Gazeta do Povo, no ano de 2017, que não teve eleições, a Justiça Eleitoral custou para o Brasil cerca de 21 milhões de reais por dia. Olha como é caro manter esse tribunal. 21 milhões de reais por dia. As eleições de 2020, segundo o próprio tribunal, elas custaram para os cofres brasileiros 647 milhões de reais. Foi o custo das eleições de 2020. Bem, fora todos esses custos, nós ainda temos que prover 2 fundos, que é o fundo partidário, que custa cerca de 1 bilhão de reais, que é um dinheiro que é dado para os partidos políticos. E temos também o fundo eleitoral, que é o chamado fundão, que tem custado cerca de mais de 2 bilhões de reais. E neste ano de 2021, todos nós sabemos que os deputados tentaram que este fundo eleitoral alcançasse a cifra fantástica de 5,7 bilhões de reais. Foi vetado pelo presidente e nós estamos aguardando a definição de quanto vai ficar esse fundão. Até agora ele tem sido de mais de 2 bilhões de reais. Então veja, é um custo altíssimo que pagamos para manter as eleições dos nossos parlamentares, para manter o parlamento e para manter cada um desses parlamentares. Um custo muito alto. Muitas vezes esses parlamentares chegam lá em Brasília e nos representam mal, ou então até se esquecem das nossas vontades, das nossas decisões, fazem as coisas por si próprios, não consultam mais os seus eleitores, perdem o contato com os eleitores.
E muito pior que isso. Muitas vezes, muitos desses parlamentares chegam em Brasília e começam a se ocupar de corrupção. Como pode, né? Imagine o povo brasileiro que vive nas favelas, que vive, né, agora gostam de que chame comunidades, seja lá como for, mas nas comunidades mais pobres do Brasil, quanta gente padecendo em filas de hospitais, problemas de, né, falta de medicamento. Olha o salário, olha a inflação como está crescendo e olha o custo de manter um parlamento como este. Nós temos que pensar muito bem quem vamos votar agora em 2022. Nós precisamos olhar para trás e ver os parlamentares que menos trabalharam, que menos produziram, que não colocaram lá pelo menos um projeto de lei para ser apreciado, que faltaram às sessões, que representaram apenas um grande elefante que a gente tem que levar nas costas. Nós temos que renovar o Congresso brasileiro, senadores e deputados. Temos que colocar pessoas lá com disposição de trabalhar para o país, de trabalhar para nós que os elegemos. Então, nós ficamos só olhando a questão das eleições presidenciais. Mas isso é só uma parte do processo. Outra parte importantíssima é quem vamos eleger para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Neste ano nós vamos eleger presidentes e governadores também. Então nós vamos eleger todo o executivo brasileiro. E vamos eleger uma grande parte dos parlamentares, do legislativo. Só uma terça parte de senadores será votada agora, né? A cada 4 anos renova-se uma parte do Congresso. Uma vez renova 2/3 e outra vez renova 1/3. Neste ano de 2022, nós vamos renovar 1/3 do Senado. Vamos, por favor, olhar lá, ter o trabalho, procurar que senador realmente está representando bem o seu estado, representa bem o seu povo, representa a vontade, o querer do seu povo. Ou que senador tem um histórico de corrupção. Imagine nós pagarmos toda uma fortuna dessa para ter um senador da República e ele está cheio cheio de processos, ser uma pessoa corrupta, uma pessoa que tem que se explicar e não se explica na maioria das vezes. Vamos, por favor, pensar bem em quem vamos colocar nesses cargos, pois é desta parte das nossas eleições, que está pendente o futuro do nosso país. Então pensemos bem nisso, pensemos muito bem o que vamos fazer. Vamos pedir ajuda de Deus, vamos pedir iluminação do Espírito Santo, vamos pedir que nos dê a nós próprios, a cada um de nós, a honestidade de votar num bom representante. Nós também, eleitores, temos que ser honestos. Nós não podemos concordar com fraude, com mentira, concordar com roubo, concordar com corrupção, concordar com preguiça, concordar com cobiça. Principalmente nós cristãos, nós não podemos concordar com essas coisas. Então está na hora de pensar o que fez o deputado que eu elegi, o que fez o senador que eu elegi, o que eu espero desse próximo deputado, o que eu espero desse próximo senador. Ok? É isso que eu acho que é importante a gente ficar muito atento agora. E que venham as eleições de 2022 e que seja um tempo novo e maravilhoso para o nosso país. Deus nos ajude.